Bom, caros amigos do arquivo, um vídeo que fez muito sucesso aqui, uma das entrevistas do canal que fez muito sucesso, foi com a Daniela Pinheiro, dela explicando sobre como funciona o arquivo das emissoras, foi muito legal, o pessoal elogiou, achou muito bacana, eu fiquei muito contente também da repercussão, né? E aí surgiu um trabalho que tem sido discutido nas redes sociais, até foi publicado na imprensa. Tem gente dentro da Globo, tem pessoas profissionais, estudiosos, jornalistas, que estão lendo esse trabalho, que o trabalho se chama o seguinte: o vídeo é uma fantástica máquina do tempo. A preservação e a rememoração do arquivo de entretenimento da Rede Globo. Ele foi escrito por essa pessoa que está aqui hoje, que é meu grande amigo Gabriel Sarturi, que fez um trabalho sensacional, um trabalho de pesquisa maravilhoso, para quem ama televisão, para quem ama arquivo, para quem quer entender a televisão, é um complemento de tantos livros que estão aí no mercado e reforça a importância da preservação e os porquês que se perdeu tanta coisa, além de falar o que sobrou de fato dentro da TV Globo, né? Que é um dos maiores arquivos da televisão brasileira, principalmente de entretenimento. Bom, Gabriel, obrigado por ter aceito aqui o convite para a gente falar do seu trabalho. É uma honra e uma alegria estar falando aqui com um amigo meu, que eu vi esse projeto nascer, né? Eu vi esse projeto nascer, crescer. O Gabriel foi maturando a ideia, o Danilo, Pedro Janove, o Danilo Rodrigues, foi um cara excepcional também para que o Gabriel conseguisse acertar em cheio nesse trabalho. Gabriel, primeiro, obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Imagina, Fábio, eu que agradeço o seu carinho e o convite para participar do seu canal. Não é grande coisa, né? Mas aqui é limpinho aqui, né? Não é grande coisa, mas vamos nessa aqui. Eu fico feliz da gente estar tratando sobre esse assunto. Ô, Gabriel, vamos lá. Para a gente entender, você, claro, para fazer um trabalho desse, gosta de televisão, né? Isso é um fato. Como é que começou esse seu gosto por televisão? Porque você é um garoto jovem, muita coisa que você retratou ali, principalmente entre os anos 90, você não viu, mas você sabe muito bem, até melhor que eu e qualquer outro que assistiu, que viu essa época. Como é que surgiu esse seu gosto pela televisão? Olha, eu acho que, ironicamente, pelo video show, né, que é um assunto tão intenso no trabalho, eu acho que assistir ao programa foi o que me fez conhecer o passado, principalmente da Globo, né, mas televisão em geral é importante sempre não se deixar levar só por uma emissora. Mas acredito que o video show tenha sido o que me abriu as portas para conhecer, para me interessar. Eu também tive sorte, de uma certa maneira, porque quando o Viva entrou no ar, eu tinha sete anos de idade. No ano que ele estreou, era o que eu ia completar. Então, eu tive um espaço muito pequeno de tempo para ficar querendo que houvesse um canal de reprises, por exemplo, né? Você, Danilo, passaram muito tempo, as pessoas em geral interessadas em televisão, passaram muito tempo almejando um espaço onde isso fosse resgatado. E eu tive a sorte de isso acontecer comigo muito cedo. Então, pude absorver disso muito depressa e com uma intensidade que antes não foi vivida. Imagina, né? Um canal que passa reprise o dia inteiro, a internet ali à disposição para ver o que eu quisesse, para ler o que eu quisesse. Então, foi muito mais fácil de uma certa maneira. Então, acredito que isso tenha contribuído para me instigar a gostar do assunto. Não, e é uma coisa que acho que é legal falar do Viva, porque quando o Viva entra no ar, vamos lá, o streaming, a gente nem sabia direito o que era streaming, né? A Netflix, não sei, posso estar falando bobagem, acho que entrou em 2011 ou 2012 no Brasil, mas não havia absolutamente nada para que a gente hoje, por exemplo, você tem o Globoplay, você tem um catálogo lá de série, novela, enfim. Naquela época a gente não tinha essa questão. E o Viva ele vem como um canal aberto, canal fechado, como você bem falou, de reprises, e que as reprises que a gente assistia
eram apenas nos especiais da Globo, quando a Globo fazia aniversário, 20, aí, vamos puxar para 15, para 20, 25, 30. Quando ela faz 40, o Multishow acaba ficando com algumas reprises, e realmente o Vivo ele vem com o ponto da gente ver muita coisa no momento que a internet ainda não tinha, o YouTube, nem tudo ainda estava no YouTube. Aliás, só um segredo, não, desculpa, uma curiosidade. O YouTube teve uma época que ele só podia ser 10 minutos de vídeo, não havia a mais de 10 minutos. Então, isso naquela época era assim. Então, não havia como você colocar um capítulo de novela, um programa inteiro. Eram trechos que o saudoso Neto colocava. Até muita gente, né? Desculpa me alongar, mas até muita gente criticava o Neto muito por isso. Pô, o Neto não postava nada, guardava tudo para ele. O primeiro que o Neto ele não tinha uma organização e não sabia onde estavam as coisas dele. Segundo, havia essa questão. O canal dele foi caçado muito e não podia se colocar tudo na íntegra, como hoje a gente consegue até colocar, também sofrendo strike e tudo mais. Mas realmente o Vivo ele é muito importante. E o Video Show também. Aí você vê no Túnel do Tempo, que era o quadro, você tinha o próprio videogame, que retratava a questão da história da televisão com curiosidade, enfim. Então é muito legal ver que isso te desperta para dentro da história da televisão. Isso é muito interessante. E o papel do Viva também, que é um papel muito importante na preservação e na questão da gente ter esse diálogo, né, Gabriel? Tipo, o Viva ele foi responsável para que todo mundo entendesse, começasse a se perguntar qual é a novela que tem completa, será que a Globo tem tudo, né? O Viva eu acho até uma coisa, hoje eu vejo com um olhar assim, mais de fora, que ele é uma coisa bastante nichada, né? Inclusive o meu projeto inicial do TCC envolvia o Viva, mas era uma coisa assim muito restrita de uma certa maneira, porque nós estamos falando de um canal pago num país como o Brasil. E aí, se você vai comparar, por exemplo, a eloquência do video show com isso, o video show é muito maior. E aí foi aí que eu fui galgando degraus para chegar ao projeto final. Mas o que eu ia comentar, assim, eu acho que são passos de evolução. Por exemplo, o Viva traz muita coisa, mas se a gente pega a maior parte deles, esteve muito voltada para as décadas de 90 e 2000, eu acho. Com uma certa timidez, ele pega os anos 80. E o Globoplay agora, eu acho que eles conseguem dar mais amplitude aos anos 70. Por exemplo, uma novela como Bem Amado, que está lá, é perceptível como ela estava, assim, com as quadruplex, eles estavam muito mal na imagem. E aí eu fico imaginando aquilo seria totalmente reprovado para ir para o ar. Então tem coisas que não iriam nem na Globo, eu imagino, nem no Viva, e aí tem essa... Hoje em dia, graças a Deus, existe o Globoplay para que se coloque lá e não vire uma coisa obsoleta, uma coisa que vai ficar esquecida lá no arquivo e nunca vai ser resgatada, né? Então, acho que cada veículo vai tendo suas vantagens aos poucos. Então, é uma evolução a se comemorar. Não, com certeza, né? E quem viu na entrevista que eu fiz com a Daniela, acho que entendeu um pouco mais o que ele falou com a duplex, a questão das fitas, os tamanhos, a preservação que era feita dentro da Globo e de tantas outras emissoras. Bom, antes da gente falar de video show, falar de novela tal, eu queria ir para o cerne da questão. Aliás, antes de tudo, vamos lá. Isso daqui é só um aperitivo. A gente não vai se aprofundar totalmente. Se você quiser entender ao máximo, tem que ler o trabalho do Gabriel. O link está na descrição do vídeo. Você pode ir lá acessar, baixar, ler quando você quiser, mas leia porque é fundamental, que ali está muito bem esmiuçado. Aqui a gente só vai pegar os pontos importantes para que a gente possa ter uma luz, tentar entender um pouco essa questão da preservação, mas o trabalho inteiro está lá. Vamos lá. O que aconteceu para que tanta... Vamos colocar os motivos. Por que tanta coisa se perdeu? Por que se perde novela, se perde coisa de jornalismo? Quais são os motivos dessas perdas dentro do acervo da Globo? Quais são os motivos? Bom, a primeira causa, assim, que a gente consegue encontrar fazendo a pesquisa, que eu encontrei, pelo menos, a gente encontra
uma delimitação temporal muito clara a partir do momento em que as novelas passam a ser exportadas em vídeo, as novelas da Globo. Então, até 1972, não era comum que uma novela continuasse preservada, porque já havia essa prática de reaproveitar a fita. Então, até 1972, muitas novelas já, até aquele ano, já não existiam mais ali, naquela primeira metade daquela década. E com a questão da exportação, aí começam a ter mais novelas preservadas. Só que o que acontece? Em 1980, na primeira metade da década de 1980, as normas de importação deixaram trazer a ação de você trazer quadruplex para o Brasil complicado, pelo relato do Edson Pimentel, que foi uma das pessoas que eu entrevistei. O Edson trabalhava no arquivo de VT na época, que é o departamento do qual nós estamos falando. Sim. E com essa restrição, não havia como você levar programas novos ao ar, porque não tinha fita. Então, a solução, naquele momento, foi pegar as fitas acervo da emissora, com programas na íntegra que estavam gravados, e reaproveitá-las. Isso foi feito, naquele momento, a partir de 1980 ou 1982, eu não me recordo exatamente, no trabalho está. E aí, elaborou-se uma lista entre as pessoas que tinham autoridade ali na empresa, para que fossem apagados os títulos. E não foi feito tudo de uma vez só, na esperança de que em algum momento não fosse mais necessário reaproveitar aquele material. Então, o critério, segundo Edson, foi aquela regra dos 6, a famosa, né? Só que ele deu uma informação interessante. Ele comentou os 3 do início, os 3 do meio e os 3 do final. A gente hoje vê que geralmente é os dois do início, os 2 do meio e os 2 do final. O que me faz pensar, hipoteticamente, né, não estou afirmando, né, mas isso é uma teoria minha, que essa regra passou por certas maturações até que se chegasse a esse fato de 2, porque tem novelas que a gente vê, por exemplo, O Grito, tem o capítulo 1, capítulo 2 e o último, não é exatamente essa regra. E tem algumas novelas que tem mais, tipo Sol de Verão, mas Sol de Verão tem a excepcionalidade do Jardel, mas enfim. Eu acredito que a gente consegue ver de uma forma muito clara que essa regra não aconteceu toda de uma vez só, né? Ela foi aos poucos. E depois a gente vê em 1999 uma outra situação, um projeto de resgate dessas mídias em quadruplex, em que algumas novelas, segundo o Félix Gaziglia, que foi outra pessoa que eu entrevistei, que também trabalhou no arquivo de VT da Globo, tinham muita falha de capítulo, e segundo ele, quando esse projeto de recuperação dos anos 90 chegou a elas, tomou-se a decisão de não transcrever esse material para mídia de 1 polegada e suplantar a preservação delas usando as mídias do Departamento Internacional. Então, assim, essas são as principais causas que estão ali nesse contexto de novela. Os programas de outros gêneros, como auditório, variedades, a maioria já não era acervada nem na época, segundo Edson, tipo Chacrinha. E eles foram reaproveitados a partir já no final do uso das quadruplex, porque com um relato de outro entrevistado, que foi o Richa, que trabalhou no Video Show por mais de 30 anos, quando ele entrou na Globo em 1984, várias novelas já tinham sido reaproveitadas, mas ele chegou a tempo de, no arquivo que nós vamos falar do Video Show, acredito, mais para frente, vários programas de humor tiveram cópias únicas nesse arquivo do Video Show, porque posteriormente foram apagados. Eles existiam no registro oficial naquele período ali de 84, 86, 87, e depois já não existiam mais, e tinha uma cópia única no Video Show. Então, tem certos momentos, assim, é uma cronologia confusa, e é difícil determinar, né, porque nós já estamos muito distantes daquela época. Mas com os fatos que nós temos hoje, é possível ir fazendo essas pequenas constatações. Porque é terrível isso, né? A gente vê como a gente perdeu muita coisa
por um reaproveitamento das fitas, né? Aí a gente pode colocar incêndio também, né? Não é o caso da Globo, mas no SBT enchente, né? Que tinha muita enchente na Vila Guilherme, enfim, incêndio sempre foi o grande vilão. Quando você fala dessa regra dos 3, dos 6, né? O que seria mais ou menos isso? Gostaria que você explicasse um pouco mais a profundo. Assim, eles era por questão de categoria? Como é que seria isso? Foi a maneira encontrada, segundo Edson, de que você tivesse ao menos algo preservado daquela obra. Então chegou-se a essa definição, né? Vamos pegar um pequeno trecho do início, o do meio e do final. Esse trecho do meio, em algumas novelas, ele é exatamente a metade, em outras não. E é uma coisa bem simples, assim, é isso. E essa regra do 6, acho que é válido dizer, ficou bastante famosa, entre aspas, porque em 1999 teve um jornalista, acho que é o Luiz Costa, o nome dele, que publicou uma matéria no Estadão citando isso e dando o exemplo de Estúpido Cupido. E a partir dali começou-se a ser disseminado entre as pessoas que se interessam por televisão esse fato, né? Não tem tudo lá. E antes havia um certo pensamento de que existia tudo. Hoje nós estamos vendo que não. Hoje o projeto Fragmentos do Globoplay exerce uma espécie de admissão oficial disso, né? Porque apesar de não ser mencionado de uma maneira clara que não é por incêndio, estão ali essa coisa sistemática, né? Capítulos do exato intervalo do início, do meio e do final. Não é um incêndio que deixa exatamente os 2 capítulos do começo e os 2 do final, né? Isso não existe. E a gente também pode chegar também e falar aqui que não são apenas novelas que se perderam, que são grandes fracassos, né? Há novelas que são boas novelas que também se perderam, né? Então é importante a gente frisar isso. Não é apenas um fracasso que foi perdido, né? Tem novelas boas, teve novelas com boa crítica que se perdeu, né? Pois é, o Edson explica que o critério foram justamente as novelas com menos aceitação. Hoje em dia, quem se interessa, acho que tem um olhar que é muito mais carinhoso com essas obras, né? Que vê elas para além desse sentido que na época elas estavam condicionadas, né? A novela sempre foi, de certa maneira, uma coisa efêmera, né? Você vê aquele dia e o negócio vai passando até o final, quando uma acaba, vai começar outra, etc. Mas são as pessoas que gostam, que dão esse olhar, essa atenção mais externa para esse objeto. Eu acho que, assim, na época é muito difícil a gente julgar, né? A gente não estava lá, mas eu lamento muito, porque tem muita coisa que eu gostaria de conhecer. Você fala, realmente não foram só fracassos, né? Tem uma novela que eu gostaria muito de conhecer, por exemplo, que se chama Carinhoso. Não existe, né? Foi uma das novelas apagadas, ainda em preto, ela é da época ainda em preto e branco, da Sete, e ela não existe. E paciência, né? Há de se conformar que a época isso foi feito e não há o que vá mudar. Então, por isso que eu acho que a admissão disso também é importante, porque já aconteceu e não vai ter como recuperar isso, né? Eu acho que é importante que o incêndio, que de fato destruiu muita coisa, não seja o único culpado, e não é nenhuma culpa, é uma situação. Né? Isso é um fato que está muito condicionado ao contexto socioeconômico da época, político. Então, acho que levando isso em consideração, não há por que culpar algo, seja a empresa, seja uma pessoa. Não vejo dessa maneira. Vejo que um conjunto de fatores influi para que isso tenha acontecido. Isso é importante, porque no seu trabalho, você falando isso, a gente até tinha falado também isso com a Daniela, mas é muito importante a forma que você fala, porque realmente, para se ter o equipamento numa época em que o país não havia uma importação, a abertura para produtos, automóveis, tudo que fosse lá de fora foi em 1990, no governo Collor. Então, imagina os valores dos equipamentos, não apenas de fita, dos equipamentos, enfim. Se para a própria TV Globo, que já conquista sua hegemonia ali no final dos anos 60 para 70, tem essa dificuldade, imagina as outras, né?
que estão ali muito abaixo do que a Globo era, e também com questões, com problemas financeiros terríveis. Aí a gente lista Tupi, lista a própria Bandeirantes, enfim, que até a cultura, mas a sorte é que muita coisa foi preservada. Bom, isso daqui já é um ponto, a gente pôde entender por que muita coisa foi gravada, por que não foi. Aliás, porque muita coisa não foi gravada, não foi perdida e tudo mais. Agora vamos lá, o video show. Quando o video show ele entra no ar, você pode até me corrigir que você entende muito mais do que eu. O video show ele vem com uma proposta de mostrar os bastidores da TV, de mostrar os bastidores de filmes, de explorar o vídeo de uma forma muito ampla. Era uma época que também se começava a ter muito vídeo arte, muitas experimentações e tudo mais. E também cavucava o arquivo da Globo, né? Ele sempre teve essa função, né? Sempre foi um cerne do video show. Qual que é o papel do video show na preservação? Por incrível que pareça, em video show salvou muita coisa. Qual que é o papel do video show nessa questão da preservação? Qual que é o papel importante dele? Bom, o video show, como eu tinha comentado antes, novela é uma coisa muito efêmera, né? De certa maneira, quase toda a programação da televisão tem um caráter efêmero. E o video show vem num contexto sem internet, para você rever, para você quisesse, em que ainda não era popular o vídeo doméstico, né? Do começo da década de 80. E para resgatar aquelas coisas, como falou o Richard no depoimento cedido ao trabalho, que você achou que você nunca mais ia ver. Então, por isso que ele é tão importante no contexto em que ele é criado, né? E por todos os anos em que ele esteve no ar, eu acho que ele continuou fazendo isso de uma maneira muito brilhante. O papel do video show, acredito que tem muito a ver com o criador dele, que foi o Ronaldo Cury. O Ronaldo Cury foi o diretor dos primeiros anos do video show, para além do criador, e ele tinha um olhar muito especial sobre o arquivo. Então, eu entrevistei pessoas que me falaram assim sobre ele, sobre o trabalho com ele. Ele tinha um carinho enorme pelo acervo da Globo, pelo material que estava lá. Ele tinha um olhar para aquele conteúdo muito, muito doce. E ele usava aquilo para montar um programa. E o Ronaldo Cury precisava toda semana entregar aquele vídeo, porque o video show, quando começou, era aos domingos, né? E era uma vez por semana, e ele tinha que entregar aquele programa. Para montar esse programa, ele começou a formar um arquivo de fitas Umatic com cópias exatas do material do arquivo matriz, né? Do arquivo de VT. Só um minuto, Gabriel. Esse daqui que está aqui na tela é o Ronaldo Cury. É o Ronaldo Cury. Criador do video show, diretor do programa de 83 até o comecinho de 87. Fevereiro, perfeito. Março de 87. Perfeito. E aí ele... Tá bem. E aí ele, com essa missão de colocar o programa no ar, ele começou, para facilitar a produção, a edição, a ter essas cópias dos programas do arquivo matriz na produção do video show. O que começou a acontecer, né? O reaproveitamento das fitas, que começou a atingir principalmente humorísticos e programas desses outros gêneros musicais, né? Por exemplo, Saudade Não Tem Idade, Sandra e Miele, programas de teatro que emulavam muito teatro de revista também. Esses programas começaram a ser reaproveitados mais em 1985, 86 e 1987. E o video show, com as suas cópias em Umatic, começou a ter esses programas. Era cópia única, praticamente. Só o video show tinha. Alguns especiais infantis dessa década também. Então, essa coisa que nasceu para você facilitar a edição do programa acabou salvando muita coisa. O capítulo 2 de Estúpido Cupido, se eu não me engano, também é um exemplo disso. A Daniela até comenta sobre. E então, daí você vê como foi importante. E, para além da preservação, o meu exemplo, eu acredito, o fato dele estar sempre te mostrando aquele passado, ele está sempre renovando para que mais pessoas conheçam, para que quem não era nascido naquela época conheça, né? Além dele fazer quem era já nascido relembrar,
ele está apresentando para uma nova geração. Então, isso é muito importante. Renovar, né, para as pessoas saberem quem é Eva Vilma, né, quem é Paulo Gracindo. Então, acho que hoje em dia é um pouco ausente essa perpetuação dos nomes da nossa televisão, do nosso teatro, em geral. Acredito que faz muita falta o video show por isso, porque ele estava sempre mostrando quem foram esses nomes para as pessoas que ainda não os conheciam e criavam uma coisa muito bacana, eu acho, que é a relação que a gente tem que ter com a nossa cultura, de ver ela com olhos de orgulho, né? Porque tem coisas lindas, a própria O Bem Amado, que eu já citei, é uma obra fascinante, o Dias Gomes ali em estado de graça, apresentando uma coisa sensacional. Então, acho que vale muito a pena prestigiar, dar reverência a esses nomes. E o video show fazia isso. E aí eu acho que, não, eu concordo com você. Aliás, acho que foi uma burrice, então, a opinião minha, a Globo ter tirado do ar porque o video show era a maior vitrine da TV Globo. Eles não têm mais isso, né? Eles não têm. Era um programa que, de fato, ali promovia todas as novidades da Globo, enfim, era uma exaltação à Globo, aos bastidores. A gente não tem mais isso, né? Isso realmente é uma tristeza, enfim, né? Tudo por conta da audiência. O programa, infelizmente, foi, né, decapitado, vamos dizer assim, mas vai ter o especial, né, no ano que vem, né? Dos 60 anos. Pelo que eu li, terá, mas uma coisa interessante que você falou agora, né? Outro dos entrevistados por mim, que foi o Bruno, ele foi pesquisador do programa de 97 a 2001, e depois ficou na redação por muito tempo. Ele até mencionou, me esqueci o que ele mencionou, mas era alguma coisa nesse sentido que você falou. Do tipo. Depois eu lembro. Não, tranquilo, tranquilo, não se preocupa não. Porque o ponto é esse, né? Tudo bem que agora a Globo vive de reprise, né? As reprises estão salvando a Globo aí. Que você vê. Eu me lembrei o que Pode ele falar, pode comentou. falar. Ele comentou assim, a novela que estivesse no ar podia estar dando a audiência mais baixa possível, mas o video show extraía tanta matéria dela que fazia parecer que aquela novela estava fazendo muito sucesso, entendeu? Então, vai ao encontro do que você tinha falado. O video show levantava a bola da programação, ele fazia aquela propaganda, né? Ele pegava toda aquela programação da Globo e dela extraía tudo que fosse possível, gerando matérias e aumentando o estímulo a você consumir aquele produto, por mais que ele não estivesse sendo exitoso na audiência. Vamos ver como é que a Globo vai fazer esse especial aí de 60 anos. Vai ser uma programação interessante aí para quem gosta de história da televisão. Vai ser interessante abril do ano que vem. Aí, tudo bem, você falou, perfeito, a Globo, a produção do video show extraía, criava-se um arquivo do video show, vamos dizer assim, né? Um arquivo pro video show, do video show não, pro video show. Esse arquivo, ele ficava armazenado, ok, na Globo, ou produtores ficavam com esse material. Você soube nesse seu trabalho como é que funcionava esse arquivo paralelo pro video show? Pelo que eu apurei, era na sala de produção do programa. Tem outra coisa do Ronaldo Cury que é interessante. Para agilizar a produção do video show naqueles primeiros anos, ele fez com que os redatores fizessem curso de edição em Ilhas Umatic, e eles já entregavam as matérias prontas. Então, também tem outro uso dessas Umatics que eram extraídas, eram cópias do acervo matriz. Mas, pelo que eu apurei, sim, dá para ver que no final dos anos 90, o video show ainda não era no Projac, a produção, era ainda no Jardim Botânico. E nessa época ele ficava tinha um arquivo de fitas num corredor, assim, mas eu não vou saber determinar se essas são as mesmas fitas que nós estamos falando do Matic, porque a partir dos anos 90, eu acho, não estou dando certeza, o programa começou a fazer cópias em fitas Betacam já. E aí tinham fitas Umatic e tinham fitas Betacam. O que se sabe é que em 2000, quando a produção do video show foi para o Projac, esse montante de fitas foi alocado num galpão
E naquele mesmo ano a Globo produziu um festival de música, né, em razão da comemoração dos 50 anos da televisão brasileira, e houve uma ordem para retirar as fitas daquele local, porque a produção do festival de música iria ocupar esse espaço e aí as fitas foram descartadas. Então, essas cópias únicas que já não tinham mais no registro oficial também viraram estrelinha, por assim dizer. Quer dizer, então, o acervo que foi montado, que o Video Show montou paralelo, né? Vamos colocar assim, foi pro brejo. Essas Umatics, a maior parte sim, mas tem uma coisa aí que é muito difícil determinar, assim, porque tem muito Umatic que não foi pro lixo, e tem essa questão das Betacans, tanto que existe o projeto que a Daniela abordou, né, tem o projeto Video Show, que foi uma parceria lá, a galera do acervo, com os pesquisadores do programa que ajudaram em selecionar material, porque tinham coisas ali, brutos de reportagens, ou compilados de coisas que eram usadas no programa que foram efetivamente armazenados. Então, é muito difícil. Tem salvamentos do video show que hoje ainda existem. Não tudo. Infelizmente, um exemplo é o Chico City, por exemplo. O arquivo paralelo do video show tinha vários Chico Cities do começo e no Matic, hoje esse material não existe mais. Só existe o primeiro Chico City do no caso, o programa tem mais edições acervadas, né? Mas da época preto e branco só existe o primeiro Chico City. Quer dizer, se perdeu tudo da era preto e branco, né? Do Chico City, sim, só resta um programa, do que se sabe. Porque a gente vê o colorido, né? Sempre coloca aquela homenagem ao Manuel de Nóbrega. Tem alguns Chico Cities que aparecem, né? Realmente. São uns 9, são 10 programas contando com esse São preto e 10 branco, se eu programas. não me engano, porque teve uma reprise no Viva em 2016, mas existe uma pesquisa feita pelo João Antônio, nosso amigo, que também é outra pessoa que merece ser Grande João. falada aqui por mim, porque ele também foi um grande entusiasta desse trabalho, e me deu muita força para fazer. O João fez uma pesquisa e constatou que alguns programas do Chico City reprisados no Viva aparentam ser uma colagem de vários. Então ficou uma coisa meio dúbia aí. Não dá para saber se é, por exemplo, alguma reprise na época de férias, sei lá, que juntaram alguns trechos de programas do ano, ou tem os programas inteiros e eles editaram, não dá para saber. Então, na verdade, assim, eles foram pegando o que sobrou no meio do caminho, né? Porque poderia estar guardado com algum outro programa, uma fita. Então, é até difícil a gente saber se esse programa, vamos dizer assim, se são programas originais, né? E o Chico City tem até sorte de ser uma dezena que você consiga trazer, porque a maioria dos programas que estão lá no TCC, assim, é quase unitário o que ele tem de representação, assim, no acervo. Então, chega a ser até uma vantagem perante os outros, por mais que o número pareça reduzido. E a gente pode também citar uma coisa que é muito importante, teve um especial chamado, você até cita no seu trabalho, chamado TV Ano 25, né? Que foi um especial, enfim. E muita coisa que se perdeu, imagens, trechos, estão nesse especial, né? Que foram guardados. Isso é muito interessante, porque realmente se há trechos de novelas, programas jornalísticos, é porque estão dentro de programas como esses especiais, né? Então, realmente, assim, a gente tem a reprise guardada, né? Então, não que isso tire a importância, mas é triste porque ao mesmo tempo você vê que muita coisa original ali não tem mesmo, né? São colagens e tudo mais, mas eu acho que foi válido você ter falado isso, né? Nem tudo é culpa de um país desmemoriado, né? Agora, você comentando isso, eu lembrei Os Ossos do Barão, que foi a novela que sucedeu o Bem Amado. Ela existe em uma cena do TV ano 25, é o único registro audiovisual que se tem dessa novela. Não há mais algum. Nada, nada. Só apenas foto e roteiros, né? Que É. guardaram. Né?
Aliás, uma coisa, você chegou a ver no TCC falar roteiro, textos, isso, o papel, né? Vamos colocar assim, isso foi guardado? Você tem ideia? Ou você não conseguiu chegar nesse ponto? Pois é, ali tem essa questão, né, essa introdução quanto ao CEDOC de texto. Eu não me aprofundei muito. Uhum. Alguns relatos dão conta que o material foi descartado, mas existe sempre essa incógnita, né? É difícil determinar tudo foi descartado, ou isso não existe mais, porque de repente aparece, né? Uma coisa assim que é possível determinar, a DPI de Chega Mais, por exemplo, né? Quando essa novela foi lançada, no começo do ano, no Fragmentos, muito ventilou-se a respeito de uma versão italiana dela. E aí, nas entrevistas para o TCC, foi possível averiguar que constatamente, ela foi descartada. Não existe mais, não existem mais as mídias lá na Globo. Então, isso é um fato. Mas quando a gente fala, tudo foi descartado, não sei, às vezes eu tenho a impressão que fica meio vago. Eu tentei ser, em tudo que fosse possível no trabalho, determinar coisas para não deixar dúvidas. Mas, como eu te falei, né, é difícil você. Ainda mais eu que estou tão de fora, tudo que está lá, eu averiguei com as entrevistas que estão creditadas. Então, foram pessoas que estavam lá que me ajudaram a recolher esse cabedal de informações. Mas eu tô de fora, tô aqui no Rio Grande do Sul, um outro estado, entendeu? Tô muito longe do Jardim Botânico, de Jacarepaguá, eu não sei. Então, se eu te falar tudo foi perdido, eu vou estar mentindo. Sim. Por isso que tudo que está lá está acreditado com as pessoas que me ajudaram, né? Então, por isso que eu não posso te dizer tudo foi descartado. Se eu falasse isso, eu estaria sendo irresponsável. E outras, imagina se eu tivesse lá dentro, lá, você ia fazer era para receber o Nobel de Literatura, bicho. Porque mesmo longe, Não, você fez um clássico. E é isso. Agora, não, olha, eu não, não é vou para tanto. compartilhar aqui, sem modéstia. Vamos colocar aqui, vamos mostrar, porque nesse trabalho a gente tem aqui um quadrinho do que tem e do que não tem, né? Então a gente vai mostrar aqui, a gente vai acompanhar junto aqui para vocês verem o que tem e o que não tem em questão das novelas, que, como o Gabriel disse, que foi uma pesquisa, falando com várias pessoas que trabalharam na Globo. Então, houve um cuidado muito grande e são dados verídicos, né? Porque a gente também tem fragmentos do Globoplay, como o próprio Gabriel falou, a Globo admitiu. Vamos lá. A gente vai colocar aqui, vamos compartilhar com vocês a tela. Perfeito, vamos lá. Aí, perfeito. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Essa daqui, esse primeiro quadro é a preservação de novelas das 18 horas. O decênio de 1960. Então, meu pedacinho de chão. Apenas o primeiro capítulo, que está na TV Cultura, que foi uma novela feita com a TV Cultura. Agora, isso aqui é interessante. Só sobrou a chamada Bicho do Mato é Patota. Só a chamada. Não, seria... É uma história interessante essa questão das Pode falar. chamadas. Oi, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia comentar que essa história das chamadas é interessante, particularmente porque a maior parte dessas chamadas que não existem mais é mais um salvamento do video show, porque na metade da década de 80, segundo o relato do Richa, ele foi até o departamento de promoções da Globo e tinha umas fitas lá em uma TIC 20 minutos com uma etiqueta chamadas antigas. E aí ele recolheu essas fitas, levou para o video show, e hoje em dia todas essas chamadas que são populares na internet, dessas novelas que não existem mais, vêm dessas fitas. Era uma fita com um compilado de essas que a gente sempre vê no Isso, YouTube, é disso. Então saiu daí. pelo que eu apurei, é isso aí. Segundo o depoimento dele, é essa história dessas chamadas que rodam até hoje. Que interessante, só sobrou a chamada. Coitado da novela. Mas, ó, Helena, restam de 3 a 4 capítulos preservados, entre os quais o primeiro, 19 e o 20. Realmente é tipo. Foi aquela história que você falou, né? Talvez essa novela entrou no que eles colocaram ali, né? Vamos salvar o primeiro, uma metade e o último, né? E essas anteriores a 76, eu acho importante não deixar de considerar a hipótese
de que alguma fita de um capítulo específico no incêndio não tenha necessariamente queimado, mas tenha sido danificada, porque há matérias da época do incêndio que mencionam que a água poderia ter entrado em contato com algumas fitas naquela situação de retirada de fitas e os bombeiros chegando, etc. E isso inviabilizaria uma reprise. Então, é uma hipótese. Por isso que eu não determinei que ela tenha sido necessariamente reaproveitada. Pode ser que tenha sido reaproveitada em consequência de faltar um capítulo, por exemplo. Mas isso aí já seria uma hipótese minha e não é uma coisa constatada. Por isso que eu não coloquei. Perfeito. Isso é importante a gente falar, porque vocês notam que é legal isso que o Gabriel fala, porque ele coloca o pingo nos is. Então, assim, não é uma hipótese. Pode ter, não é assim, queimaram lá, porque não. Há motivos. A gente talvez não saiba por qual, né? Mas há motivos em torno disso, né? Então é sempre importante, é muito legal falar isso, porque a gente também acaba tirando um pouco do tipo, que se exploda a memória, né? Não, há motivos por trás disso e a gente vai entendendo como funciona tudo. Bom, Noviço, 2 cenas e a abertura, o video show, né? Foi o video show que salvou. Aí a gente tem aqui já 2 novelas totalmente preservadas, né? A Senhora e a Moreninha. Esse quadro foi uma maneira que eu encontrei de facilitar a maneira de expor a informação, né? No caso dos outros gêneros, tem um texto corrido lá em cima, a situação deles. E nas novelas havia mais peculiaridades, além de ser um grande volume de obras, né? Por isso que eu representei dessa maneira. Aí ficou, acredito que bem representativo, né? Visual, intuitivo para você compreender tudo. Acredito que tenha ficado bem bacana, assim, para efeitos de listagem. Mas olha só, reaproveitamento sistemático da década de 80. Aqui a gente entra naquilo que você falou, né? Capítulo 1, 2, 42, aí vem os 43, uns avulsos e o último. Pô, vejo a lua a lua no céu, nem sei que diabo é isso. Eu nunca. Olha, pra você ver, eu nunca vi, nem ouvi falar dessa novela. Aí nós temos aqui a Escravizaura. Aí você me corrige, tá? Porque eu ouvi falar até que citam que essa Escravizaura que tá lá na Globo é a Escravizaura que foi vendida para fora. Você sabe de alguma coisa? É a novela que foi exibida aqui ou é aquela que foi para fora? Até onde eu sei, a que está no Globoplay é a original. Original mesmo, né? A original. Tanto que ela tem uma abertura feita para venda no exterior que teria sido utilizada quando essa novela foi reprisada em 1990 no Festival 25 anos. E aí há toda uma história que está contada lá no TCC sobre isso. Tem muitas curiosidades no TCC. E aí eu ficaria muito contente se as pessoas se sentissem instigadas a irem ler, porque é uma coisa assim, para quem gosta do detalhe, para quem gosta da história específica do específico, tá recheado disso. Eu tentei fazer pensando em cada pessoa que gosta de ler a minúcia mais inusitada sobre esse assunto de televisão e arquivos. Então, fica mesmo o convite para que contemple lá, tem muita história, tem muita coisa bacana lá, que é, imagino eu, inédita, assim, nunca saiu antes. Então, acho que vale a pena dar uma chance à leitura, por mais que seja extenso, por mais que seja um documento acadêmico, né? Não, eu tentei fazer de uma maneira que fosse prazerosa para ler. Sim. Aqui a gente só está na superfície aqui. Você tem que, para você mergulhar, você tem que ler o trabalho do Gabriel, que é sensacional. Porque olha só, A Sombra dos Laranjais também tem pouco. Dona Xepa inteira tá aí, toda preservada, já teve reprise. Ela foi a primeira reprise do Vale a Pena Ver de Novo, né? Com esse título, sim, de Vale a Pena Ver de Novo ser um título para uma faixa de reprise de novelas, mas já eram reprisadas novelas no horário antes, e esse título já era usado antes para outro fim, etc.
Perfeito. Olha aqui, ó. Sinhazinha falou, vai entrar, não vai entrar? É, Agora? tá rolando uma história com essa novela que é bem peculiar, né? Uma novela que poucas pessoas se lembram, mas como foi indicado pelas entrevistas, que ela existe no acervo do Departamento Internacional e ela foi divulgada para o Globoplay nesse mês de novembro de 24, né? Quando nós estamos gravando esse vídeo, como parte do Fragmentos, que é onde elas vêm completas, e houve um movimento para tentar fazer com que fosse checada a questão dessa versão internacional para averiguar, porque pode ser que ela não tenha o áudio original, né, que ela esteja apenas dublada para o idioma ao qual ela foi destinada, etc. E aí vamos ver, vamos aguardar se vai Olha, haver alguma explicação a respeito disso. O que eu apurei é que ela existe no acervo internacional. sim, bom, vamos ver. Cara, se tiver contra a língua, bota a legenda, tá ótimo. E é isso, não tem problema não. Bom, Maria inteira, Gina passaram também a faca nela aqui. A sucessora também está inteira. Memórias de um Amor também não faço a mínima ideia. É muita novela, meu. Olha, Essa época as novelas das 6 eram adaptações literárias, eram bem curtinhas, né? Então há um excesso de títulos. nossa senhora, aqui. Cabocla, original, com sendo descartada na lista de 99, preservada através da venda internacional, né? Que é Então, aquela questão de você suplantar, né? Que a gente comentou do final do projeto Quadruplex, a versão internacional foi pensada nessa versão para passar a equivaler a essa novela na preservação interna. Então, realmente a internacional é para constar como o registro da obra. Não é o mesmo caso de Sinhazinha Flor que nós falamos antes. É diferente. perfeito. Olha aqui. Original, Olhai, Os Lírios do Campo, Perdeira. Aqui, qual que é essa aqui? Marina? Marina. Marina, eu tô ficando já cego já. Aqui também está preservada através da parte internacional. Mas Foi é novamente, assim como Sinhazinha, não foi pensada para isso. Então é outra versão internacional meio duvidosa, vamos dizer. Uhum. E a gente começa a ver aqui, por exemplo, as Três Marias também passaram em cima dela. Agora, Ciranda de Pedra tem a questão de 80 capítulos internacionais. Então, há a Ela novela, né? A gente É, tem, ela pelo que a não gente. é, ela não é, por exemplo, algumas, a versão internacional tem o mesmo número de capítulos da original. Por exemplo, agora o Viva Reprisa, uma novela de 84 chamada Corpo a Corpo, e ela tem o mesmo número de capítulos, porque a edição internacional não foi tão voltada a compactar a novela, vamos assim dizer. E aí não é o caso de Ciranda, que tá mais existe um compacto, então houve perda de cenas. Então, até nisso, assim, há muitas distinções. Eu comentei outro dia com o Vitor Antunes, que fez uma matéria sobre o TCC. Cada caso é um caso, é muito difícil você determinar um parâmetro para todas sem ter essas especificidades, assim. Então, incorrer em erro é muito fácil. Então, acho que cada situação é uma. E a gente vê aqui, por exemplo, O Homem Proibido está inteira, parcialmente preservada Paraíso, que foi um sucesso, né? Mas esse caso aí foi esclarecido depois, uma fonte que comentou que o caso de Paraíso realmente é o que está entre os parênteses ali. A questão do pulo 7 ao 14 é um corte de roteiros, não é falta de capítulo, então ela está inteira. Menos Voltei mal. pra... não, tá perfeito, né? Tá no Globoplay essa ou não? Ainda não, né? Qual? Paraíso. Não, ainda não está, que eu Vamos. saiba, não. Amor com Amor se paga inteira. Foi um sucesso também. Vamos descendo aqui. Aqui nós temos olha aqui que o negócio pega, em anos 70. Duas chamadas do primeiro amor da fita, coitado, que sacanagem, só sobrou a chamada. Uma Rosa com Amor, também entrou na faca aqui que a gente está vendo aqui dos anos 80. Carinhoso, a mesma coisa também, entrou na faca aqui também. Passaram no trator. A Super Manuela, que é com a Marília Pera, não tem nada. Sem Nada, registro. nem chamada.
Não. Que maldade, hein? Corrida de Ouro, uma chamadinha só de Cuca Legal. Bravo também passou. Anjo Mal tá inteira, tá no Globoplay. Essa daqui que é triste, porque Estúpido Cupido foi um sucesso. Uhum. Eu não sinto como é uma novela que fala muito dessa novela. Só tem esses capítulos aqui. É o que há. Que coisa. Locomotivas tá no Globoplay, né? Tá inteira. Sem lenço, sem documento também passou. Te contei. Tá? Você vê que o Cassiano Gabus Mendes é um autor muito sortudo, né? Porque nessa época, na faixa das 7, ele engatava novela sim, novela não. E as preservadas são justamente as deles, as que tem entre o intervalo entre um título e outro deles, são as que não existem mais. Pois é, né? Que coisa. Ele teve sorte mesmo, porque Feijão Maravilha tem que. A Marrom Glacê tá inteira, que é do Cassiano, né? Aí a gente Uhum. começa a ver que aqui, vamos lá, Chega Mais também foi descartada. A gente vê até que aqui a Internacional também foi descartada em 2000, hein? Uhum. Plumas e Paetês também lascou tudo. Amor é Nosso também. Em 55 estará apenas algumas chamadas. O Amor é Nosso é aquela do Fábio Júnior, não? É. Ah, essa é um clássico. Agora eu olhei e falei, isso daí. O João postou algumas coisas, né? Dessa novela Uhum. malfadada aí. Eu acho que ela se tornou um clássico porque ela é mencionada naquela matéria do Estadão como uma novela que não tem nada, né? E aí aquela frase ficou, de certa maneira, icônica para quem gosta de televisão, porque ela é sempre recordada desse modo. É a novela que não se preservou nada, não tem um capítulo. Nada, nada, nada. Só uns trechos, né? No registro interno, eu sei que são chamadas. Agora, na década de 2010, foi conseguido, junto de fãs, pessoas que tinham registros em vídeo doméstico, Uhum. para usar no video show cenas dessa novela. Mas aí não é do registro interno, tanto que tem até aquelas variações do N-linha, Sim, dos sim. VHS antigos, etc. E aí não é do registro interno, né, com a qualidade interna, vamos assim dizer. E também a novela é ruim, né? É, Eu não sei, o, o Fábio o, Júnior ele conseguiu fazer duas novelas péssimas, essa e o Antônio Alves, o taxista. Essa daí acho que o SBT tem, pelo menos essa daí, que é um uhum. horror, né? Pois é, Júlio, essa questão da novela, só complementando, claro, claro. o Richa falou uma coisa muito interessante, que é assim, a novela até não podia ser grande coisa, ele fala com outras palavras, né? Eu não estou usando exatamente as palavras dele. Mas ele quis dizer no sentido de assim, todo produto vai ter algo para você extrair dali, né? Tudo vai ter alguma coisa para você, uma ceninha para você usar no video show, né? Mas quando você descarta ou quando você reaproveita, perde-se. Não tem mais nem como o video show mostrar. Então, por mais que tenha essa subjetividade do olhar crítico de cada um, do que é bom, do que é ruim, se você joga fora, você não vai mais poder usar, né? De modo nenhum. Agora, olha só, a gente tem Elas por Elas, Final Feliz também passaram a máquina nela aqui, Guerra do Sexo. E Então, você repara que várias ali tem um ou dois capítulos faltando, né? Tem essa sim, situação sim. também. Tem novelas que foram preservadas, mas por questões de preservação da fita, imagino eu, elas têm um ou dois ou três capítulos que falham ali na preservação total. Agora, olha isso aqui, Tititi foi um sucesso, né? É uma novela, teve até o remake dela. Olha aí, acabou. Perderam tudo também aí, ó. Restaram o DIP, né? O DPI, desculpa, DIP, DPI. o DPI, que é o Interna 130 capítulos. É aquela situação do final do projeto Quadruplex. Ela está dentro dessas que foram suplantadas, né? A original passou a preservação dela passou a equivaler pela cópia do DPI. Bom, vocês viram aqui, né? Cambalacho tá inteira. Agora o filé mignon da Globo, né? Que são o horário das 8. Irmãos Corais. Olha que interessante isso daqui. Preservado através dos capítulos preparados por uma reprise no TV Mulher, ocorrida entre 88 e 82.
em aproximadamente 130 capítulos, os quais resumem os 328 originais. Que coisa, hein? É outra situação atípica, né? E Selva de Pedra, de 72, também existe através de uma reprise, não no TV Mulher, mas que é compacto também. Mas que aqui eu queria ver se talvez você possa explicar, enfim. Beleza, eles fizeram a reprise em 81, entre 82. Ok, então naquela época havia a novela inteira. Imaginamos que sim. Mas você, Assim, diga. alguém sabe, você soube, alguém soube falar, porque isso é um clássico, né? Como é que ela se perdeu assim, por exemplo? Ninguém falou sobre isso. O que eu imagino é que a época, talvez por espaço, porque você imagina 328 quadruplex. E aí, para a época, provavelmente sou mais prático você armazenar essa versão com menos mídias, né? Mas isso é uma hipótese, né? Eu não sei. Eu não sei mesmo. Perfeito. E é possível saber que outras existiam até 80, 81, por exemplo, Uma Rosa com Amor, né? Ela não existe mais hoje, mas ela foi reprisada no TV Mulher em 1980. Então é possível determinar que até aquele momento ela ainda existia. Foi reaproveitada naquele contexto que nós conversamos da necessidade de se reaproveitar a mídia quadruplex. Pois é, bom, pelo menos a gente tem uma boa novela que foi até lançada em DVD na Foi época. pela Globo Marcas, né? Tem DVD também. O Homem que Deve Morrer, morreu, né? Porque não tem nenhum Não tem registro. Né? nada. Mataram a novela, mataram o homem, mataram a mulher, mataram todo mundo. Aí Selva de Pedra, foi que o Gabriel já tinha falado. Aí a gente entra aqui, Cavalo de Aço, Semideus, Apenas Chamada, Fogo sobre Terra, tá no Globoplay, que restaram apenas, aí entra dentro do Fragmentos 1, 2, 104, 105, e o último, que é uma novela que bateu de frente com a censura. Escalada, também aqui temos aqui alguns capítulos faltantes, né? Escalada é uma sortuda, né, de certa maneira, porque da íntegra dela só faltam 6 capítulos, pelo que tá ali, se não me engano, e ela, junto com Anjo Mal, é a única que tem a versão original preservada, né, das novelas em preto e branco. Que coisa, hein? Porque aí é realmente assim. Algumas tiveram, como se diz, sorte, né, de ter, porque essas só tem duas chamadas. É uma sorte, assim, entre aspas, né, mas eu não sei qual palavra seria a melhor indicada para representar essa situação, mas eu digo assim, por falar, sem pensar muito. Bom, Pecado Capital tá inteiro, Casarão, estamos vendo aqui que tem alguns episódios faltantes. Aí temos aqui. Isso aqui é o quê? Qual que é o nome dessa Duas novela? vidas. Duas Duas Vidas. vidas de Janete Claire. Reaproveitamento sistemático. Ok, estamos aqui com 20 capítulos. Espelho Mágico, que também foi uma novela que a Globo quer esquecer, né? Que foi um fiasco. O Astro está inteiro. Dancing Days a gente não precisa nem falar, mas olha que interessante. Original com 174 capítulos, descartada na lista de 99. E aí, da original, quando ele fala da original, são as fitas, né? São a questão das fitas originais. Mas ela foi preservada dentro de 74 capítulos, que é da versão internacional. Que coisa, né? E Dancing Days, ela é mais que uma novela, ela é uma novela que ditou moda, né? Quando a gente fala dessa questão da preservação, a gente fala de que essas novelas elas moldaram a sociedade de uma época, marcaram a vida das pessoas, entraram na cultura popular, né, de um país. Pai Herói original, Os Gigantes, que essa novela também, Deus me livre, ou novelinha sem vergonha. E, aliás, tem uma coisa interessante que o Danilo encontrou, né? O último capítulo, não foi? Encontrou, Foi, né? tá postado no YouTube. Tá lá. E que interessante isso, com um comercial, enfim, né? Água Viva tá inteira, tá aí no Globoplay. Coração Alado tá no Globoplay, né? Está, foi uma das primeiras do projeto Fragmentos. Baila Comigo E também tá tem aí. uma curiosidade ali,
Por A favor. Globo tem gravado no SEDOC a programação inteira de 9 de março de 1981. Isso inclui, portanto, capítulos extras de Coração Alado, de As Três Marias, e também um capítulo original de Plumas e Paetês. Então, quem sabe seria um bom acréscimo que o capítulo desse dia fosse incluído na página de Coração Alado no Google Play, porque lá não tem, tem apenas os do registro do ex-arquivo de VT, né? Hoje esse setor se chama logística de mídias. Vamos, pega lá, edita e coloca, poxa, gente. Tá lá fácil. Brilhante. Isso aqui a gente aconteceu, gente. Um negócio que a gente tem que falar que o Danilo encontrou um capítulo que a Globo não tem, né? Que ele até postou e tomou um strike por isso. Quer dizer, é uma. Enfim, né? Melhor não falar nada. Mas poxa vida, né? Para que dar strike? Mas tudo bem, né? Também passou a faca em 80, sétimo sentido preservada, Sol de Verão, a gente sabe que é uma novela problemática pela morte do Jardel, né? Então, a Globo, ela não. Realmente a gente entende que para ela não tem sentido, né? Tem. Provavelmente pesou muito, né, na época, por exemplo, o que que nós vamos poder reprisar, né, seja em questões de horário, por isso que as das 8 e das 10 tem menos chance, né, são novelas que não poderiam ser reprisadas em qualquer horário. E essa questão que nós falamos dela ter essa questão da morte do Jardel Filho, então existe uma espécie de trauma, né, no seu redor, então todos esses critérios a gente vai imaginando que ajudaram a essas novelas não existirem mais hoje. Aí a gente tem aqui Champanhe, também passando por aquele problema, a partir do Alto está inteira. Corpo a Corpo, que está aí, foi preservada através do sistema da distribuição internacional. Rock Santeiro, nem precisa falar. Selva de Pé, essa poderia ter sido queimada, né? Que é ruim demais, né? O original preservada, que é a Roda de Fogo, né? Ela foi preservada, mas falta o capítulo 90, que eles até botaram. Outro também tá inteira. Mandala também tá parcial. Aqui a gente vê que tá parcialmente. São 185 capítulos, mas falta metade para o fim da trama. E aí É estamos falando. a partir do momento da cena em que mãe e filho se beijam. Então, não há uma justificativa oficial. Né? Pelo que eu apurei junto às entrevistas, especula-se que tem a ver por causa desse enredo da novela que tem o incesto. Então a gente nota também que são assuntos caros, né, para a Globo, então é melhor. E ela é um caso peculiar, porque até da versão internacional dela tem ausência de capítulo, né? Então não tem nem como você, vamos dizer assim, remontar a sequência, né? Tanto da original quanto da internacional tem lapsos. Perfeito. Tem uma criança gritando aqui, não liguem não, tá? Tá desesperada. Morar em prédio é isso mesmo. Vale tudo. Bom, enfim, aqui a gente é importante isso. A partir daqui, toda a faixa tem a íntegra preservada. Então, de Vale Tudo para frente, todas as novelas da Globo estão preservadas. Agora tem aquela parte da Globo que a gente chega aqui no final, que são os das 22 horas, que são aquelas novelas com uma temática um pouco mais pesada, vamos dizer assim, né? É a ala cult da Isso, é novela. onde os pais viam sozinhos essas novelas, que era o Bem Amado, que a gente sabe. Se perde o capítulo 95, é outra novela que eu tenho o DVD dela, aqui, o box. Os Ossos do Barão, apenas uma chamada, é aquilo que a gente falou, ó, que o Gabriel falou, registrada no TV ano 25. Então, coitada, só sobrou a chamada. O Espigão, que tá aí no Globoplay. O Rebu, 2 capítulos apenas. 2 capítulos apenas. Que pena. Né? Uma pena mesmo. Gabriela, preservada. Aí a gente tem aquela questão de que por que a Globo não coloca a novela? Gabriela, que é um espetáculo de novela. Porque os direitos do texto, de tudo, é da Warner. Então, por isso que eles não podem colocar a novela. Tô falando certo, né? É da Warner, né, Gabriela, né?
Imagino que sim. É da Eu Warner. eu não li a respeito, então vou Eu confiar acho em que você. é. Se eu tiver errado, me xinguem aqui nos comentários. O Grito, essa novela era a que eu queria ver inteira. Essa novela, que pena que só tem 3 capítulos dessa novela com a Glória Menezes, enfim. Uma pena. Saramandaia, a gente entra aqui. 35 capítulos da metade para o fim da trama. Que coisa, hein? Também é um clássico, né? Do Dias Gomes, né? Nina, são poucos capítulos, que também entra naquela, como o pulo do gato, entra no reaproveitamento. Sinal de alerta, a mesma coisa. E eu prometo também é a novela que entra aqui dentro do reaproveitamento. Se não me engano, eu prometo era da Janete Claire, Da né? Janete, é a sua última novela. Para você ver como não havia nada assim artístico, vamos dizer, o critério foi puramente comercial, né? Apesar de ser a última novela dela, isso não fazia diferença naquela definição de necessidade de reaproveitar. Então, é aquilo que o Richard fala, perde-se, você não tem como usar mais, né? O que tá naqueles capítulos ali, você até vai conseguir usar, mas e o meio da novela? Tem cenas naquele meio que podem ser importantes, Uhum. né? Tem uma briga, um embate entre personagens, alguma coisa mais emotiva que seja importante, e isso deixa de existir. Então, assim, eu acho que apesar da gente compreender o contexto, eu não deixo de lamentar que não exista mais. Assim, tanto pelo meu interesse pessoal, quanto para um cidadão que gosta de ver cultura brasileira. Eu acho que há de se lamentar, sim, que isso aconteceu, né? A gente perdeu o trabalho de atores, atrizes, do maquiador, do cenógrafo, o diretor, todas as pessoas que estão envolvidas ali naquela produção, né? O Edson até comenta, a gente lamentou porque a gente estava colocando, né, dando fim a um trabalho de muita gente. Então, apesar da gente dar esse contexto, não deixamos de lamentar por isso. É importante fazer esse fecho assim, né, nessa questão, porque talvez falem que está contemporizando demais. Não, é uma preocupação em dar contexto, mas sem deixar de ter esse olhar carinhoso, porque a gente gosta disso, né? É do que a gente se alimenta, de certa maneira, principalmente na internet. São essas coisas que são hobbies, que a gente gosta. Então, quando a gente sabe que muito disso não existe mais, a gente fica chateado. Não tem como não ficar. E para a gente finalizar aqui, porque como eu falei para vocês, isso daqui é a superfície que a gente só está analisando. A gente falou, mostramos quais novelas, o papel do video show, por que se perdeu, por que se destacou, se descartou. Agora vocês vão ler o TCC, porque o TCC ele é muito completo. Ele explica perfeitamente o ponto de funcionamento do acervo, o trabalho de redatores do video show, de produtores, enfim. É um trabalho importantíssimo para você que gosta de TV, para você que gosta de novela, para você que é jornalista, para você que é estudioso. Ele é um trabalho que ele vem complementar uma pesquisa que muita gente tem curiosidade, tem vontade de entender, e está aí, tá nas mãos aí, está na internet gratuitamente para você ler a hora que você quiser. Qual que é a sua conclusão? A gente falou um pouco disso, mas eu queria que você falasse um pouco do final, de que a gente sempre fala, a memória no Brasil não é valorizada, tudo se joga fora, tal. É o que a gente até bate muito nessa tecla aqui dentro desse canal, né? Falando com outras pessoas e tudo mais. Qual que é a sua conclusão? Essa frase dentro dos acervos televisivos, propriamente dito da Globo, ela é verdadeira ou não? Eu acho que ela está no meio termo, porque havia o sentimento de perda, mas ao mesmo tempo ele foi inevitável. E novamente aquela questão, né? Como eu estou muito de fora e estou anos depois disso ter acontecido, é muito difícil para mim ter ter um sentimento bem elaborado sobre isso.
eu temo que eu acuse pessoas, né? Eu temo que eu faça um julgamento injusto. Então, acho que o meu papel mais nesse momento de estar em 2024 fazendo esse meu trabalho, eu quis contar uma história, né? Então, eu trouxe os fatos, né? Eu averiguei as histórias, juntei tudo na ordem, no máximo que eu consegui, e coloquei ali. Agora, acho que ainda não cabe muito a mim fazer essa determinação, se a frase ainda é verdadeira ou não. Acredito que a minha experiência de vida ainda também é um tanto escassa para conseguir chegar a essa conclusão. O que eu espero, assim, mais, é que continuem emergindo os fatos. Então, eu até deixo, assim, escrito na conclusão do TCC, que eu espero que mais pessoas que sejam interessadas, assim como eu, tenham coragem, tenham vontade, porque eu não me achava uma pessoa capaz de fazer um trabalho assim, no entanto, o trabalho está aí. Então, para quem é estudante de comunicação e se interessa por isso, sim, não desista. Eu sei que vai parecer muito difícil, para mim parecer. Imagina você pensar a emissora que mais atinge pessoas no país, e eu vou querer falar sobre o arquivo dela, que é uma coisa que as pessoas por anos quiseram falar e não se achava muita coisa concreta em lugar algum, e no entanto agora o trabalho está aí, ele existe. Então fica o meu estímulo para esses estudantes que tenham vontade, não se deixarem abater pelo medo de não conseguir dar certo, e que tragam fatos, porque isso é muito importante para a gente refletir e, quem sabe, assim chegar a essa conclusão que você me perguntou, né, sobre a memória, se ela é valorizada ou não. Então, quanto mais dados de outras emissoras, de afiliada, eu fiz sobre o arquivo do entretenimento, agora tem que ter um trabalho assim sobre o arquivo do jornalismo também. Eu já recebi mensagens de pessoas assim, e os desfiles de carnaval, você não averigou nada? Não averiguei nada. Então, fica a deixa para que mais pessoas interessadas venham para agregar assim, o meu trabalho. Eu acho assim que ele é muito pequeno perto do que a gente ainda tem para descobrir. E eu espero que isso seja construído com muitas pessoas, com muitos outros estudantes, que todos eles se sintam prontos para fazer isso, sim, e que vai ficar uma coisa muito bacana no final das contas. Tá na hora de ter estudos sobre isso, trazendo esses fatos, trazendo as histórias, sim, quem que estava lá na época, quem que fez isso, por que que fez, e quem sabe construindo com informações concretas, sem achismos, sem as hipóteses, sem as mil teorias que por anos rondaram a internet, né? Ter fatos, eu acho que é o primeiro passo para a gente começar a pensar, a chegar nessa reflexão. Então, acho que ainda é um momento muito preliminar para eu fazer esse julgamento. E acredito que, no geral, seja, né? Nós fãs estamos de fora. Dentro da empresa, as coisas são outras, bem diferentes. Né? Tanto que a banca até me perguntou se depois que eu fiz o trabalho eu não fiquei um pouco enjoado do tema televisão, porque acontece muito isso. Quando uma coisa que a gente gosta vira trabalho, ela pode ficar muito chata. Comigo, nesse momento, não aconteceu. Mas eu estou trazendo isso só para ilustrar esse contraste, né? A ilusão que a gente tem de fora e a realidade que é se você fica imerso naquilo. Então, acredito que eu tenha conseguido me fazer claro. Não, claro, e você fez um trabalho, como eu disse, isso daqui não é puxar saquismo, você fez um trabalho importantíssimo, e por isso que ele está sendo tão bem avaliado por todos os colegas. Tá muita gente no Twitter, enfim, eu vejo que comentaram com muita alegria. O seu trabalho foi tema de matéria. Então, assim, você realmente ajudou aos profissionais, ajudou aos colegas, aos que apenas gostam de televisão, entender um pouco mais como funciona essa máquina, essa questão da preservação, o que foi preservado, o que não foi preservado. É muito importante isso, porque a televisão e a telenovela, ela é um retrato de uma época, né? Então, por isso que é muito importante a gente ter tudo isso preservado, porque a gente consegue entender um país, a cultura, os costumes, enfim. Por isso que eu sempre falo, você posta comercial, Danilo posta. O intervalo comercial hoje é uma arqueologia de você entender como é que era a economia,
a cultura, os costumes, a moda, enfim, tudo que é passado vira um ponto de referência para todos nós. E olha, te agradecer por esse trabalho, te dar para. Quanto você tirou de nota? A máxima. Ah, tá vendo aí, garoto? O cara tirou nota 10, bicho. Então, por isso, tá? Tirou a nota máxima, bicho. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu empenho. Eu lembro que eu conheci o Gabriel. O Gabriel, ele era. Eu participei de uma live do Juliano Trindade. O Gabriel tava lá, ele era tão quietinho que até questionei, o menino não fala nada ali e tal. E aí depois eu comecei a conversar com o Gabriel, nesse passar de tempo, e como o Gabriel amadureceu em tantas ideias do gosto dele pela televisão, e esse trabalho, Gabriel, só vem coroar todo o seu esforço em torno do entendimento e em torno do que você quer fazer. Você quer compartilhar o conhecimento, porque é isso que pessoas como você fazem da melhor forma. Não só compartilhar a amizade como você compartilha comigo, com o Danilo, com o João, que se eles estivessem aqui, eles estariam assinando embaixo com certeza, mas o conhecimento. Então, isso faz de você uma pessoa especial, um cara bacana, um cara que, além de inteligente, tem um coração imenso. E eu fico muito, muito orgulhoso de ver como esse trabalho é importante, de como você conseguiu colocar no TCC, que vira um documento importante para quem estuda televisão, para quem gosta de televisão, para quem trabalha na televisão. Tem uma foto, eu mandei para o Gabriel, tem uma foto de um cara dentro da Globo, não sei quem é, mas um cara dentro da Globo imprimiu esse trabalho, imprimiu inteiro esse trabalho para ler. Então esse trabalho está dentro da Globo. Então é isso, muito orgulhoso. Acho que o Danilo também deve estar muito, muito orgulhoso, porque ele ali ajudou você, enfim, muito mais. A minha participação foi só olhar o trabalho e te dar força para você seguir em frente. O Danilo foi o co-orientador. Isso mostra o quanto o Gabriel é especial para a gente. E muito obrigado por ter aceito o convite aqui, por estar aqui no arquivo. Muito bacana ter falado com você e obrigado. Eu fico muito feliz de ter falado com você hoje aqui. Foi muito especial para mim. Imagina, Fábio, a honra é minha. Não mereço metade dos predicados aí que você Imagina, citou, mas merece. Para com isso aí, merece sim. Merece sim, merece porque você é um cara muito bacana, é um grande amigo, é um cara que eu tenho um carinho muito grande por você. E tá na descrição do vídeo, o link do TCC. Ah, mas vocês não falaram, faltou. Não, tudo bem, a gente falou que pôde aqui em 1h18. Vá para o TCC. Ali você vai mergulhar e vai entender muito mais sobre o arquivo e principalmente sobre a preservação. Gabriel, parabéns pelo trabalho e para você que acompanhou até agora, muito obrigado. Espero que vocês continuem aqui no arquivo e é isso, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer imenso. Até mais, obrigado.